Oi, voltamos falando sobre poema, esse gênero textual literário tão importante para a compreensão da leitura e da escrita, e um gênero textual que mexe muito com a nossa imaginação, com a nossa emoção. E para causar esse mexer com a nossa emoção, mexer com a nossa imaginação, um poema, ele possui alguns elementos, como o ritmo, as rimas, a sonoridade com as palavras, os jogos de palavra, as aliterações. Vamos descobrir o que é tudo isso? O ritmo. O ritmo são as marcações que nós vamos ter que vai fazer com que um poema ele tenha uma certa musicalidade. E essa musicalidade, ela vai ser adquirida pelo uso de rimas, pelo uso de palavras que geram essa sonoridade, musicalidade, tudo isso vai ser conseguido principalmente pela questão do uso das rimas. Então, nós vamos ter aqui a palavra peão e a palavra não, no poema Convite, do José Paulo Paz. Nesse poema, nós temos palavras que rimam, como dia, poesia, o peão e o não. Então, são palavras que têm uma sonoridade, uma musicalidade. Os jogos de palavras. Quando ele fala aqui, ó, poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Então, ele compara a poesia a uma brincadeira. Quando nós estamos lendo uma poesia, ela é algo que nos entrete, que nos diverte, certo? Então, a poesia, ela é um texto prazeroso. Ela é um texto que nos emociona, ela é um texto que nos leva à fantasia, à imaginação, certo? E para isso nós utilizamos jogos de palavras. Muitas vezes num poema nós temos palavras com outros significados. Por isso mesmo que no vídeo anterior nós falamos que o poema ele tem como característica, ele é uma arte com as palavras, porque nós vamos utilizar as palavras com seus vários sentidos. Quando nós utilizamos uma palavra com vários sentidos, com outros sentidos, isso se chama polissemia. Polissemia, diversos significados, certo? Para a palavra. Como, por exemplo, quando eu digo assim, seus olhos são estrelas que iluminam o meu caminho. Quando eu digo que os olhos de alguém são estrelas, eu não estou exatamente dizendo que é aquela luzinha lá do céu, mas eu estou dizendo que iluminam, que brilham, certo? Que me orientam. Então, eu estou usando uma linguagem figurada. Eu estou usando uma comparação entre um elemento para querer indicar outras características de outra pessoa. Se eu falar assim, Maria é uma flor de menina, quer dizer que Maria é uma planta? Não, Maria pode ser bela, Maria pode ser cheirosa, Maria pode ser bonita, certo? Então, são vários significados. Então, quando nós utilizamos isso, as palavras com outros significados, quando nós fazemos esses jogos de palavra, nós usamos todos esses elementos na elaboração de um poema. E nós utilizamos também a aliteração. E o que é a aliteração num poema? A aliteração é a repetição de sons consonantais. Vemos que aqui nessa estrofe nós temos assim, poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Então, nós temos aqui uma repetição dos sons de P e de B. Essa repetição desses sons, palavras com os mesmos sons, então nós temos isso chamado de aliteração, repetição de sons de consoantes, de mesmas consoantes dentro de uma estrofe, dentro de um poema. E isso vai marcar ritmo nessa poesia, porque quando nós pronunciamos essas letras, elas dão um certo ritmo dentro do poema.
Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Então, marca uma certa sonoridade. E vamos lembrar com muita atenção que na leitura de um poema é muito importante fazermos uma leitura expressiva, uma leitura em que eu faço uma entonação da voz para dar mais significado ao que nós falamos. Então, eu tenho que fazer uma leitura significativa. E agora eu vou ler para vocês aqui o poema Convite. Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? José Paulo Paes. Espero que tenham gostado e que leiam muitas poesias, porque é um texto muito gostoso de se ler, muito legal. Obrigada!